verdade. E nós estamos vivendo uma fase da humanidade em que nós temos acesso a muita informação, né? E precisamos aproveitar as boas informações. Então, Isso. eu acredito muito no progresso. Eu acredito que as pessoas podem melhorar. Eu acredito que as pessoas podem ter uma vida mais equilibrada. Mas eu acredito que isso vai depender do nosso aprendizado. Isso, muito bem colocado. A gente tem muito acesso à informação, porém, pouco acesso ao conhecimento. Então, essa informação, se a gente não se aprofundar, ela fica muito superficial. Sim. E na maternidade, ela acaba nos deixando ainda mais confusa, porque não tem profundidade. E maternar não é uma receita de bolo em que você recebe uma informação, né, ou pega informação no Instagram ou em qualquer outra plataforma e tenta adequar o seu dia a dia de uma maneira engessada. Né? Não existe isso. A gente precisa ter acesso às ferramentas, mas precisa adentrar, se aprofundar no conhecimento para poder educar de uma maneira mais consciente e, principalmente, trazendo para a nossa realidade. Porque nós somos seres que recebemos educação. Então, nós temos uma história. Sim. Não dá para chegar e apagar a sua história e dizer, ó, a partir de agora você vai maternar dessa forma e é assim que tem que ser, porque é dessa forma que é mais saudável para os seus filhos. Ninguém vai conseguir fazer isso, colocar isso em prática, né? O primeiro lugar que você vai estar quando você assume, né, esse papel é a da frustração. E isso vai te levar e vai aumentar ainda mais para um lugar de culpa, né? Vai aumentar ainda mais a sua culpa, porque você vai dizer, como assim? Estão dizendo que é para fazer desta forma, todo mundo faz, e por que eu não consigo? Eu costumo dizer, Natasha, que a gente dizia assim, filho não vem com manual de instrução, né? Filho não vem com manual de instrução. E eu digo assim, ele até vem. Observe esse filho. O conhecimento é muito importante, né? Fundamental. Mas não adianta você aplicar esse conhecimento sem você observar quem é aquela criança. Isso, perfeito. A criança, ela vai dizendo a você o modelo dela de dormir, o modelo dela de comer, o que é que ela gosta, qual o temperamento dela, o que faz sentido para ela, o que não faz sentido para ela. E às vezes a gente está tão preocupado em saber como fazer, né? Que a gente se distancia de olhar para esse ser que tem tanto a dizer para a gente. Perfeito. Né? A gente se perde no processo, né? Buscando ferramentas engessadas que não vão muitas vezes servir, porque a gente precisa olhar, se conectar. Né? Eu acho que o segredo é esse. Mas, Natasha, eu penso conectar. Que essa profissão de orientadora parental, ela nasceu... porque toda a profissão, ela vem de uma necessidade. Isso. É uma necessidade humana. Então, ela nasceu de uma necessidade humana com base nos grandes desafios. De você se perceber, enquanto pais, muitas vezes insuficiente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como funciona a profissão de alguém que trabalha como orientadora parental. O que é ser orientadora parental? Gostei da pergunta. Ótima, né? E vai ser bem esclarecedora, porque muitas pessoas, elas acham que a orientação parental, o profissional, ele vai chegar e vai dizer, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que seguir esse modelo. E não, a gente leva em consideração toda a história de vida daquela família. Então, cada família, ela é única. E o que é que a gente vai fazer com essa família? A gente, através das escutas e de ferramentas voltadas ao conhecimento, a gente vai fazer com que essas famílias, ajudar essas famílias a buscar um caminho mais leve de maternar. Principalmente com consciência, respeito, entendendo que o respeito ele é a base de qualquer tipo de relacionamento. Então, a gente, óbvio que a gente tem algumas... a gente tem algumas metodologias, tem algumas ferramentas. Técnicas, né? Mas, assim, ela é muito flexível ao modelo parental de cada família. Vai depender do modelo da família, né? Vai depender do modelo da família. É exatamente como acontece na clínica de psicologia. Nós temos uma psicologia para cada paciente, Nós temos um estante de ferramentas, né? A gente chama até de mala de ferramenta. Mas tem ferramenta que funciona para A, mas não funciona para B, que não funciona para D. Agora, na prática, a orientação parental, óbvio, guardando, né,
a delicadeza sigilosa do processo, na prática, como é que funciona? Como é que você Então, faz? A gente organiza a rotina, entende como está a aprendizagem daquela criança, como está a conexão entre o pai e o filho. A gente leva ferramentas para que, dentro de casa, a comunicação ela flua de uma maneira mais positiva, porque muito, né, dos conflitos, eles surgem dessa dificuldade de se comunicar ou de se comunicar de uma maneira violenta, quando a gente vai para a parte da comunicação não violenta, né? Então, tem muito da comunicação não violenta, de você criar esse processo de empatia, respeitar o seu filho e, principalmente, ser respeitado dentro dessa relação. Porque quando se fala em educação parental, em psicologia positiva, em educação consciente, são muitos nomes, né, que envolvem essa temática, né, essa área de atuação. Eu acredito que o propósito de todas é a questão do respeito. É de você respeitar e, principalmente, impor limites, né? Então, é muito importante deixar claro... Né, da educação positiva e a permissividade. Permissividade, isso, muito bem colocado, né? Então, essa permissividade, ela acontece muito quando o conhecimento, ele é superficial. Quando você vai buscar só informação e não se aprofunda naquilo, naquela temática, né? Voltada a essa parte da educação parental. Porque você sabe das ferramentas, você tem acesso a ela, mas você não existe um profissional ali, você não contratou um profissional para poder lhe ajudar e dizer qual é a ferramenta que vai servir naquele contexto, né? E às vezes até nessa era de rede social, você tem a informação solta, pincelada, né? E você não tem aprofundamento sobre isso, né? Ah, não bate no filho, ah, não castiga o filho, ah, né? Não dá ordem no filho. Mas aí você pega uma informação dessa e você diz, pronto, então agora ele é quem vai, né? Ele é quem vai dizer como é que vai funcionar aqui nossa casa. Não, né? A criança, ela não tem a parte pensante desenvolvida, ela não tem o córtex pré-frontal. Nós somos o córtex pré-frontal deles. Então, não posso deixar. Mas é a forma que eu vou fazer isso, a forma como eu vou fazer essa orientação, essa regulação, não é deixar na mão dele, é aprender uma nova forma. E a permissividade, ela é extremamente perigosa. Nociva. Nociva. Eu tive acesso a um estudo recentemente que mostra que a permissividade, ela é tão prejudicial quanto outros tipos de desvio de comportamento. Então, ela pode colocar nessa criança, pode desenvolver nessa criança, né, desvio de comportamento muito nocivos para a sociedade no futuro. Então, até porque é uma criança perdida, né? Perdida. É um pai que não sabe como vai demandar, uma criança achando que sabe, que não sabe, que né? não sabe, e assim, é uma criança em sofrimento. Isso. É uma criança em sofrimento, é uma criança que não vai desenvolver aprendizado, Não. é uma criança que não vai conseguir ser um adulto saudável. Seguro. Não vai conseguir, porque ele está ali perdido, achando que está arrasando e não está conseguindo fazer nada. Nós precisamos de limites. Sim. Nós não podemos conviver, porque uma das competências que nos torna maduros é a competência social. E viver em sociedade exige respeito a limites. E até Com pessoais, certeza. por exemplo, o limite em relação à alimentação. Não posso comer tudo que eu Sim, quero, sim. né? O limite em relação a horários, né? Entrega de trabalho. Isso, A vida postura. inteira é permeada pela autodisciplina ali, né? Autocontrole. Mas isso tudo é ensinado. Isso. Né? E a gente, enquanto pais, precisa justamente entender esse papel. Qual é o nosso papel? Porque eu percebo muito que as famílias, elas saem do autoritarismo para a permissividade. Não consegue o meio termo. E o meio termo é justamente aonde as coisas acontecem, né? Não só para a criança, mas também para a família. Eu recebo famílias que muitas vezes eu fico, meu Deus, como é que essa família, ela está sobrevivendo? Ela não está vivendo. Porque a mãe, ela não aguenta ficar ali. O pai, muitas vezes, briga com a mãe por causa do filho. Então, todo esse contexto, para vocês, né, terem noção, todo esse contexto, ele influencia no processo. Então, a gente precisa realmente olhar para a família, né? Então, quando a gente sai do autoritarismo para a permissividade, é muito prejudicial. E, infelizmente, é o que vem acontecendo.